Fala, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui em mais uma aula da nossa específica, nossa magnífica específica de redação da professora Jéssica Gomes. E hoje nós temos aqui um grande convidado para falar de um grande tema, um grande que não é mais tão grande assim, né? Ele era mais grande. Olha o erro de português, ele era mais grande. Ele era Mais bem maior de maior. grande. Mais maior de grande, ele era bem maior. Ele era chamado de Lobão, hoje ele está sendo chamado pelos mais íntimos de Lobinho, né? É uma pessoa que a gente admira muito, não só pelo seu profissionalismo, mas pela sua força de vontade, pelo seu trabalho, está aí muito saudável, né? E nós vamos falar com inteligência artificial, é o nosso tema. E por que nós estamos desenvolvendo esse tema? Como vocês sabem, a nossa específica ela é bem antenada, é muito, mas muito bem antenada. E inteligência artificial é o tema do momento, né? Depois do final do ano passado, do lançamento do site GPT, do chat GPT e muitas outras formas de inteligência, os questionamentos, a nossa aula de hoje pode até te alertar para você tomar cuidado com algum curso que você pode estar escolhendo na universidade, que o mercado de trabalho vai estar bem resumido, e nós vamos falar realmente o que é essa inteligência artificial. E o objetivo da nossa aula é te preparar para fazer um texto legal, e a nossa aula a gente vai falar das perspectivas, dos pontos positivos, dos pontos negativos, o que é a inteligência artificial, o que a gente pode esperar para o mundo e quais as ameaças que ela podem trazer. Para você fazer, como a Jéssica disse, que esse é o tema da redação do Enem, para você fazer aquela redação de 1000 pontos que a gente espera que você faça. Né? Nós não queremos redação de 900, não. Nós queremos de 960 para cima. É aceitável para essa turma aqui, pela preparação que vocês estão tendo. Brincadeira, pessoal. Mas, enfim, vamos lá. Então, professor Lobão, a gente só vou começar a nossa discussão aqui falando do seguinte, né? A inteligência artificial, dois pontos se destacaram nos últimos dias sobre a questão da inteligência artificial. Uma foi aquela trollagem, né? Que mostrou o Papa vestindo uma roupa maravilhosa, tênis, e todo mundo realmente acreditou, e em cima veio elogios e vieram tremendas críticas. Né? Então, a inteligência artificial ela já está mascarando o que é real e o que é verdadeiro. E a outra, nós temos aí a notícia, mais à frente a gente tem slide, que o próprio Elon Musk e alguns cientistas estão pedindo para que o mundo dê um tempo, dê uma parada um pouco nessa pesquisa e nesse avanço da inteligência artificial, porque as consequências podem ser terríveis. Mas, professor Lobão, a inteligência artificial tem todo esse peso e toda essa preocupação na nossa sociedade mesmo? Boa noite, Rochinha, beleza? Boa noite, pessoal. Professor Lobão na área. Rocha, tem a preocupação muito grande, né? A desconfiança, né? E o desconhecimento sobre o tema. Inteligência artificial não é algo recente, não. A gente usa isso aí há muito tempo, só que aí o pessoal tem mania de pensar que apenas aqueles sites que vão fazer vídeos, né, que nem aquele que eu manipulei da sua foto, ou então o ChatGPT, faz parte desse processo, mas, na verdade, todo quanto é algoritmo de internet que já está aprendendo com a gente, né, com os nossos curtidos, com as nossas interações na rede social, já faz parte desse processo, né? Você vamos dizer que um algoritmo de um site da internet faz parte da inteligência artificial. E eles têm dominado o mundo, né, já tem um certo tempo, né? Desde 2016 já vem com a sombra e o poder das redes sociais na manipulação das pessoas, né, e consequentemente aí com transformações significativas, como por exemplo o Brexit e a eleição do Trump, né? E hoje em dia você vê ChatGPT, DID, outros sites que utilizam, né, o chamado manipulação de vídeos e de fotos, como sendo isso
a inteligência artificial, porém, é um processo bastante antigo, né? Até, por exemplo, quando você vai num shopping, aquele sensor vê que você está lá e abre a porta para você, já faz parte desse processo, né? Então, a gente está aí vendo a ponta do iceberg, mas esquece que é algo bem antigo e bem complexo. Inclusive na escolha do consumidor, né, professor? Como você falou mesmo aí, qualquer consulta, ou até pelo microfone do seu celular, muitas vezes, você fala alguma coisa no meio de uma reunião e quando você abre o seu celular já tem uma propaganda você fala que, nossa, eu gostaria de conhecer Porto Seguro. Aí na Bahia aparecem para você, de onde você não sabe, parece uma coincidência muito grande, aparece propaganda de passagens para Porto Seguro, propaganda de Rocha, hotéis, você de sabe para que serve a pacotes. câmera de selfie? É, Para que serve a câmera de selfie? para tirar selfie. Não. E eu sei que ela tem outras funções também, pode falar aí. A câmera de selfie ela tem uma resolução mais baixa que a câmera traseira, né? E a principal função dela não é para tirar selfie. A gente usa porque virou uma moda, né? Desde quando o Obama tirou aquela foto lá, aquela selfie com personalidades, que todo mundo começou a fazer isso. Mas, na verdade, a câmera de selfie ela está sempre acionada. Toda vez que você interage em uma rede social, né, quando o seu olho, né, ele abre, né, só de você pegar e dar atenção, ela identifica isso aí, já sabe que você gosta daquele negócio, sem você falar nada. Então, toda vez que você acessa um site, você acessa uma rede social e você tem atenção mais redobrada sobre um vídeo, sobre algum tema, assim por diante, o algoritmo nele vai identificar, vai aprender com isso aí, vai saber que você tem interesse por aquilo. Você não precisa curtir, compartilhar, comentar, só de você estar acessando, né? Por isso que muitos famosos aí, eles pegam e tampam a câmera frontal, né? Tem uma foto famosa aí do Zuckerberg, que ele colocou fita isolante na câmera frontal do notebook dele, da Apple, né? Eu acho que é um iPad, não sei se é um iPad ou se é um notebook da Apple, porque ele não queria que conhecesse os interesses dele quando ele está, por exemplo, navegando na internet, né? Até quando você usa a navegação anônima, ele está capturando as informações dos seus cookies, né? E assim está conhecendo como você age, como você pensa, e esse conhecimento ele está treinando a máquina para poder, né, ser cada vez mais eficiente, especialmente no que tange aos anúncios, né? As redes sociais, elas são gratuitas para você acessar, porque, na verdade, você que é o produto, né? O produto é você, eles vendem você para os anunciantes. Lobão, Quer ser você profundamente. eu Pode não falar. sei se você está vendo, porque quando vocês apresentam aí, a Carol levantou a mão aí. Carol, Carol, beleza? Pode falar. É porque meu pai estava querendo falar com o senhor, atrapalhar a aula dos outros, né? Mas aí ele estava querendo falar um oi. Prof. Lobão, fala Rocha! E Opa, aí? Carolzinha, você tá joia? E aí, Gislene, saudade de meu vocês, amor. ué. Tudo bem? Nossa, que Lobão, camiseta Jéssica, bonita, Gisley. você viu? Jéssica e o novo ensino médico parece que deu para trás, gente. O que é Vocês isso? viram? Graças a Deus. Graças Vamos fazer a um tema de redação sobre o novo ensino médio, gente. O Gislene, meu Gisley é amor, que professor. saudade de você. Ô, nós temos que marcar aquele almoço depois, Lobão, que Do você nada, falou. no Eu não meio esqueci, da não. aula, os alunos. Eu vou fazer um meme disso e postar, né? Gente, para quem não conhece, o Gisley é professor de física. E nosso Aí, na professor paz, ano se declarar em passado. roça, tamo junto. Ô, não, Vou não é fazer, só. Gisley, agora para compensar os alunos, vou fazer você vir aqui dar uma aula para eles de física aqui, ó. Véspera do Fechou, Enem. combinado. Eu e o Lobo. Combinado. A Falou. Carol, eu conheço os pais da Carol quando ela nasceu. Ela quase nasceu no meu aniversário. Ela nasceu no É verdade. né? Ele deu aula para mim, Lobão. Ele foi meu professor. Esse apelou. Mas, beleza, vocês têm nostalgia aí, né? Vocês têm um grande professor, né? Matemática, física, né? Ele é um dos cabeças aí que trabalha nesses sistemas, né? Muito bacana mesmo ter a participação dele. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Rochinha? Então, Lobão, como eu estava falando, como você disse e pontuou muito bem, nós que acabamos sendo o alvo, né, o produto somos nós. Agora, você imaginem essa situação aí ampliada, com essa ampliação tudo que você falou é o que nós já temos e já estamos convivendo no cotidiano.
Imagine isso aí extremamente ampliado, que é a proposta que está virando uma realidade cada vez maior, né? E como você falou, essa inteligência artificial, ela é um campo da ciência cujo propósito é estudar, desvendar e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma. É a Então, máquina que aprende, é o programa que aprende, é o algoritmo que entende, né, mas e começa a realizar funções. ao contrário do que todo mundo pensa, ela aprende por repetição, ela aprende por Que nem ver. a gente, né? A inteligência artificial ela é que nem uma criança que fica imitando o pai, tudo que o pai faz, ele vai querer fazer igual, para poder estar se baseando, né? Então, no caso, a gente é como se fosse os seres humanos, somos pais, que vamos estar interagindo e ensinando as máquinas, né? Então, todo curtir, compartilhar, interação, quando você clica naquele negócio lá, onde que é faixa de pedestre, onde que é motos, né? E todos esses recursos aí, você está treinando máquinas que depois vão utilizar esse conhecimento para poder interagir com a gente e realizar funções repetidas, autônomas, né? E revolucionar a vida das pessoas. Ainda é uma visão de ficção científica que a máquina está pensando por si só. Ela está apenas repetindo padrões. Autoconsciência não existe, não. Tá apenas, portanto, uma redação feita pelo chat GPT, uma letra de música, uma pintura, alguma coisa nesse sentido, não é uma criação. Ela está repetindo padrões que ela aprendeu conquistar na internet, com o comportamento das pessoas, com algo que ela leu, e ela aprendeu a mentir também. Depois eu vou postar lá no grupo para vocês um dos últimos vídeos do nosso colega youtuber Átila Marino, que ele fala também sobre essa inteligência artificial, e ele fala muito bem sobre isso aí. Então você já tem que entender que a inteligência artificial ela não está pensando por si, ela não está criando nada. E como nós mentimos, a inteligência artificial também pode mentir nas suas fontes. Entendeu? E aí fica um grande... que apareceu aqui com a blusa falando que era de um time de futebol, né? Fake news. E aí, Rocha, sim. Só para pontuar aí para os meninos lembrarem do tema, porque o tema pede justamente para eles levantarem esse debate ganhos e perdas, né? Mas é claro que a gente vai focar nas perdas, porque o Enem pede para problematizar. E aí, o Cairo, que está aí com a gente na sala, que já foi meu aluno, fez história, agora faz a específica de novo, que ele quer medicina. Ele estava me contando uma história legal sobre isso antigamente, sobre história da arte. Compartilha aí com a gente, Cairo, que aí talvez os meninos possam usar no texto. Oi, gente. Oi, professora, Oi. Saudades. Eu não sei Tudo se bem? meu microfone está muito bom, mas vocês me escutam bem? Escutamos, Beleza. tranquilo. Perfeito. Então, é porque eu estava falando com a professora Jéssica sobre algumas coisas relativas ao século XIX, né? E eu falei para ela que, em grande verdade, os seres humanos, mas principalmente os artistas, eles sempre, entre outras aspas, novamente, temeram ser substituídos pelas máquinas. Tanto que lá naquele contexto de século XIX, quando ao surgimento da fotografia, os artistas eles temeram que eles fossem substituídos por ela, né? E não à toa, as artes elas ficaram ainda mais miméticas, né? Tanto que a literatura realista e principalmente as artes plásticas realistas elas focavam muito na questão da arte ainda mais mimética. Então, a questão da substituição do homem pela máquina, né, e pelas invenções tecnológicas, porque naquele século XIX a fotografia foi de uma revolução imensurável, sempre fez parte, né? E aí eu ainda falei para ela que quando chega ali naquele fim do século XIX, o ser humano fala assim, caramba, né? Mas principalmente os artistas eles falam caramba. Eu não posso viver com esse medo contínuo de ser substituído pela fotografia.
E aí eles vão tecer essa crítica, e aí a gente vai ter o surgimento das vanguardas europeias, né, tecendo toda essa crítica aí à arte mimética, no caso, e também, claramente, à fotografia. Eu acho isso incrível, e eu acho um tema que é muito pertinente para a gente estar aí falando. Obrigado, gente. Isso Obrigado mesmo, pela sua cara, né? participação. A gente não pode ser que nem os ludistas, né, que querem ir contra a tecnologia, pelo contrário, né, a gente tem que abarcar esse processo. É lógico que isso vai gerar uma transformação, vai uma revolução muito grande, né? E aí a gente tem que estar participando desse processo. Empregos vão desaparecer, empregos novos vão surgir e vida que segue, né? A gente se beneficia muito de todo esse processo de tecnologia. Nossa vida mudou bastante. Eu não sou tão velho assim que nem o Rocha, né? Mas eu lembro quando eu preparava para passar para concurso O público, eu ia bullying na nunca muda, né? Com tecnologia ou sem. porta do correio vender postura. Hoje em dia, você, na rede social, você divulga um curso, um material e já envia automaticamente online, né? Então, muita coisa fez, muita coisa mudou, mas o professor continua, né? Os professores aí continuam, é lógico que utilizando essa tecnologia, né? O ilustrador, por exemplo, agora está fazendo diretamente já no tablet, né? E não manualmente, né? Então, tem a capacidade de você multiplicar, de você acelerar a produção. E isso com quem não tem medo e tenta enfrentar a tecnologia. E, infelizmente, né, também não é só ter medo, não, porque tem muita gente que não tem acesso a ela de maneira confortável, né? A pandemia mostrou isso. Pessoas que tinham acesso a todos os recursos e outros que estavam aí, em desvantagem, né? Então, o problema da inteligência artificial pode ser citado aí numa redação, né, num argumento, por exemplo, mostrando, né, que ele pode aprimorar desigualdades, porque as pessoas que têm mais acesso a esses recursos, né, vão poder ter mais facilidade de aprendizagem. Então, Lobão, como você falou no começo da aula, né, a inteligência artificial ela já existe há muito tempo e nós já estamos utilizando há muito tempo. Acreditar que ela irá substituir o homem em todos os níveis é como nós, lá no século XX, nos anos 80, que você já era vivo também nos anos 80, acreditava que no século XXI, por volta de 2023, a gente teria carros voadores. Não é isso? Como no filme De Volta para o Futuro, nos anos 80, que todos aqui já devem ter visto, ou pelo menos cenas dele pela internet. Então, a inteligência O ano do artificial... futuro lá no filme é 2015. Olha aí, ó. Já 7 estamos bem acima disso. Então, como você mesmo colocou, né, nós já temos essa inteligência artificial no uso do cotidiano. Não é nada tão de se assustar assim. É mais Quando como você, por você exemplo, tem... está lá no trânsito de Goiânia, você pega o GPS, ele mostra o melhor caminho, é porque ele tem um mapa, porque ele tem ligado a dispositivo para saber quantos carros estão trafegando na pista, e de repente ele consegue pegar e te mostrar por aí que você vai ter menos trânsito. Mas teve um cara esses dias aí que pegou, alugou lá 120 celulares, colocou num carrinho de mão, num negócio lá, e começou a andar com eles ligados no GPS, e aí fez com que o Waze notasse que estava tendo um congestionamento lá naquela região. Ele conseguiu controlar, né, esse processo aí, mas tudo isso faz parte, né? Então, o uso do GPS, o algoritmo da internet, tudo isso já é inteligência artificial. Então, desde os anos 40, bem antes até do término da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí, na própria Segunda Guerra Mundial, que vai utilizar uma espécie de inteligência artificial para codificar, descodificar, melhor dizendo, as mensagens da Alemanha, né? Nós temos até um filme que fala a respeito disso, de uma história real. Então, nos anos 40, nos anos 20, nos anos 40, eu vou deixar esse slide aqui, porque a Daniele, amanhã eles têm aula de história com a Daniele deve falar desse processo histórico, da evolução da inteligência artificial. E no Brasil, foi publicado como a fábrica de robôs, né? Ela deu origem ao termo robô, que representa a ideia de seres humanoides artificiais, mas não é só isso, né? O robô está presente
quando se falou em robô, a gente pensa nos filmes de ficção, no humanoide, no boneco que anda, fala, pensa, reage, tem mais força. Nos Jetsons, né, que tinha aquele Nos empregador Jetsons. médico que tudo, a gente achava que o robô ia ser isso. Não, o robô é apenas uma programação que você tem na nuvem, né? Então, programação que vai disparar em massa mensagem, programação que vai realizar algumas funções. Isso são chamados bots, né? São os robôs aí da internet que fazem parte da inteligência artificial. Eu, por exemplo, em 97, quando eu usei minha primeira rede social, que era o bate-papo do Mirk, né? Que era um Internet Relay Chat, né? O tataravô do WhatsApp, no Mirk a gente programava um boot para poder gerenciar o canal com o canal Goiânia. E aí, quando alguém entrava, por exemplo, falava alguma palavra, um palavrão, ele já identificava já e ele já bania da sala automaticamente. Né? Então, a gente já usava boots em 1997. Né? O Patriot, né? O famoso boot do canal Goiânia do Mirk, dos anos 90, ele faz parte desse processo de inteligência artificial. Né? Era uma programação que nós, jovens aí de 18, 17 anos, na época fazíamos, né, para poder gerenciar, poder tomar conta do nosso canal. A gente não ficava 24 horas lá, e quando alguém entrava na sala, né, ele vigiava, monitorava. Quando, por exemplo, assim, a gente registrava alguém que era no nível hierárquico de operador, que era o chefe do canal lá, ele identificava pelo apelido da pessoa e jogava a pessoa como OP no canal para ele poder gerenciar. Então, já desde os anos 90, a gente já usa esses recursos, né? Só que é lógico que a velocidade de conexão e o avanço dos computadores dos dias de hoje, né, levaria isso aí para a estratosfera. Então, nesse processo histórico, nós vimos que nós já utilizamos a inteligência artificial, não nesse nível, né? É um processo de revolução industrial mesmo, ou de ondas da revolução, como o pessoal da história costuma citar, e nós vamos ter que, por trás dessa tecnologia, eu tenho vários tipos de inteligência artificial, né? Como a inteligência artificial da máquina, nós vamos ter isso aí já avançado nos anos 50, na chamada Revolução Verde, ligada à agropecuária. Nós vamos na terceira Revolução Industrial, avanço tecnológico dos meios de comunicação, dos meios de transporte, da robótica, da biotecnologia. Nós temos isso no período do que nós chamamos também de toyotismo, né, Lobão? A robotização da produção. Isso vai gerando o quê? Você, quando se fala de Luiz Inácio Lula da Silva, você se lembra de nos anos 80, era um líder sindical, quando as empresas, quando Lula convocava para as greves, montadoras de automóvel, as montadoras de automóvel no Brasil, elas paravam e iam rapidamente negociar com os grevistas. Hoje, se um sindicato convocar para a greve, as montadoras de automóveis vão falar o quê? Eles estão obsoletos, eu não preciso mais desse trabalhador, porque a máquina está substituindo. Então, isso muda até relações de trabalho. E a inteligência artificial, o machine learning, né, é uma forma de que a máquina aprende com a própria máquina, a evolução, o desenvolvimento, e como eu disse, ela aprende com padrão. Máquina não cria nada. Máquina não cria nada. Então, por enquanto... Não tem autoconsciência. Não tem autoconsciência. Por enquanto, a criatividade é dos seres humanos. Mesmo o site GPT, ele reproduz padrão. Ele reproduz, ele coloca uma palavra na frente da outra, né, como acertei. Se você colocar lá no site GPT como funciona o seu WhatsApp, o seu Facebook, que quer antecipar o seu teclado, que quer antecipar, por exemplo, as suas palavras para sair mais rápido, né? Então, se você colocar no site GPT, acertei, e aí já praticamente ele vai completar com o padrão no alvo, na mosca, né? Então, é alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, entender que a inteligência artificial não tem criatividade, ela aprende por repetição.
né? E eu tenho a primeira inteligência. Nós temos um banco de dados violento, que é Sim. as informações que as pessoas utilizam nas redes sociais, nos sites e assim por diante. Então, esse banco de dados que está na internet, que está a chamada Big Data, né, era utilizada pela inteligência artificial. Então, não tinha como o ChatGPT ele funcionar há 5 anos atrás, porque não tinha um volume de dados, então ele poderia captar. Hoje você pega, por exemplo, no ChatGPT, até por imagem, você tira uma foto da sua geladeira, você fala assim, eu quero fazer uma receita que tem na minha geladeira. Ele pega, você pode fazer essa receita aqui, ó, isso já é para você, né? Mas para poder chegar nisso, tem que ter vários e vários vídeos na internet de receitas, né? Sites, postagens, para ele poder compreender esse processo e gerar essa informação. Então, toda informação que esses grandes portais, sites de IA estão rodando agora atualmente, né? Elas vêm de informações que nós estamos colocando nas redes sociais aí há 5, 10 anos. E como foi dito no começo da aula, como as pessoas mentem ou se enganam com informação, não é 100% seguro essa resposta. Se você pedir uma publicação, uma análise, alguma coisa para o site GPT, ele vai te dar. Para o chat GPT, ele vai te dar, vai ficar um texto bom, um texto mediano, um texto comum, né? Vai ficar um texto muito bom. E se você pedir a bibliografia dele, ele vai te dar 1 milhão de bibliografia onde ele tirou aquilo. Mas, por quê? Porque ele sabe que a gente não vai ter nem tempo para conferir, pessoalmente, para conferir toda aquela bibliografia. E muitas dessas bibliografias podem estarem falsas, ser uma fonte falsa oferecida pelo site, né? Como para a veracidade. E a sociedade, já problematizando, como a Jéssica gosta de falar que a gente tem que fazer para vocês aqui, a sociedade vai ter que chegar a um ponto em que ela vai escolher. Ela quer respostas rápidas, mas que podem ser imprecisas, ou ela quer realmente aquela resposta de um cientista, de um pensador que se debruça sobre uma mesa e faz um cálculo que dura 10, 20 dias, 1 ano, sei lá, para chegar numa precisão que nós realmente precisamos. Então, a gente tem essa ideia e tem que entender que site GPT que inteligência artificial é essa. Há outro tipo de inteligência artificial... Outra coisa, ela pode gerar, a inteligência artificial pode gerar burrice natural, né? Porque a gente vai acostumar tanto a utilizar esses recursos que a gente não sabe nem no telefone do seu pai e da sua mãe, é tudo na agenda. Eu não sou da minha mãe. Eu ligo para ela, eu vou lá e já é automático. E aí pode chegar naquela situação de um filme muito famoso, uma sugestão para vocês assistirem aí no feriado e tudo, né, que é Idiocracia. Tá? Idiocracia é um filme muito interessante, onde maravilhoso. As pessoas são completamente idiotas, né? Pra você ter uma ideia, o presidente dos Estados Unidos no filme lá, daqui a 200, 300 anos, é o Terry Crews, né? Que no filme lá é um personagem que seria um ex-ator pornô que virou presidente e viciado em armas, assim por diante. Quer dizer, mostra uma sociedade completamente idiota, porque, né, eles desacostumaram a pensar utilizando as tecnologias, né? E a loja também se reproduzindo bastante. Não, Lobão, esses dias, um exemplo próprio, né? Esses dias eu tive que procurar um endereço e o maldito do celular descarregou. Eu sabia do endereço na cabeça, né? E geógrafo pressupõe... Você que já usou a Barça, o Banaca Abril, guia 4 rodas, né? Hoje em dia... Pressupõe que geógrafos conheçam o espaço, mas realmente, cara, uma coisa, por exemplo, interessante, uma citação que você pode colocar aí, é aquela série que a gente gosta, né, The Walking Dead, quando o mundo acaba, todas as pessoas têm que voltar ao conhecimento tradicional, a usar arco e flecha, a procurar na literatura algumas coisas, poder... É uma profissão que gera muito futuro lá na época, lá é médico, né, porque por causa dos acidentes e tudo, e também o ferreiro, pessoa que vai mexer com ferro, porque no mundo onde a tecnologia acaba, você tem que voltar à Idade Média, né? Então, se você citar aí The Walking Dead e como que as pessoas tiveram que voltar, né, a conhecimentos tradicionais, ciência artificial é um tema muito importante, citação muito importante para a sua redação.
Tem um filme também que é muito disso que você está falando, que concorreu ao Oscar. Eu não me lembro dele agora, eu vou procurar. É de um filme que se passa, a história que se passa num navio, né? Um navio. Não, maravilhosa. Daqui a pouco eu posto lá para vocês esse filme que concorreu ao Oscar, tá? E vou passar Titanic, para no vocês. navio. Titanic. Não, não é Titanic, não. É desse ano passado. Então, pessoal, o Deep Learning é outro tipo de mais profundo desse tipo de inteligência Você tem artificial aqui, ó, você global. tem o Machine Learning e o Deep Learning, né? Que é o Machine é aprendizagem de máquina, né? Eu descubro no inglês podre, né? Linguagem, aprendizagem de máquina, e Deep é mais profundo, né? Então, aprendizagem mais profunda o que está acontecendo agora com esses novos sites aí, que nem eu falei, como o ChatGPT, DID, né? Tem também o Adobe Chance, né? Ou a própria câmera frontal, né, que você falou aí, a identificação pela íris, a identificação. Já tem sites que já estão procurando a identificação pela íris, né? Como você falou, apenas o rosto, a dilatação. O site do banco eu posso desarmar, mandar um Pix mostrando meu rosto, o Mercado Pago. Então, isso é a Deep Learning, né? A gente tem essa inteligência artificial de dois motivos. Né? E o mais avançado. Isso. Então, nós temos a inteligência artificial de máquinas e nós temos a inteligência artificial de máquinas e a inteligência da humanidade, a inteligência coletiva, né? Tudo isso é uma consequência que a gente tem medo de que a inteligência artificial possa aprofundar cada vez mais, que ela gera uma inteligência coletiva ou a falta dessa inteligência coletiva, nós não temos dúvida, né, Lobão? Daí o tamanho, o perigo dessa inteligência artificial são as fake news, né? Como o mundo praticamente caiu na pegadinha do Papa com aquela roupa, né? O mundo pode cair numa pegadinha muito maior com relação a discurso político, com relação a imagens, com relação à edição de vídeos, com relação a fake news, com relação à chegada de extraterrestres. No começo da aula, né? Em 2016, uma empresa chamada Cambridge Analytics pegou dados de usuários do Facebook, né? E descobriu o padrão daqueles usuários que têm um padrão de não votar na direita, na extrema-direita, né? E atacou aquelas pessoas específicas para poder mudar o pensamento delas. E por conta disso, né, e por menos de 1%, foi aprovado o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? E também a eleição do Donald Trump, né, que também foi muito, muito apertada. E aí o Mark Zuckerberg, né, que é o dono do Facebook, que liberou esses dados para essa empresa chamada Cambridge Analytics, ele teve que prestar depoimento para o Parlamento Europeu e para o Parlamento Americano por conta disso, né? Então, o mundo ficou assombrado por esse processo. E naquele ano de 2016, a palavra do ano, pelo dicionário de Oxford, foi pós-verdade, né? Que é quando você prefere acreditar no que te gera vontade, não nos fatos. Os fatos são irrelevantes nesse processo, né? Foi em 2016? Ou em 2018 que nós demos aquela aula de um ano do Canal Mais Eu, que foi o tema de redação do Enem. 2016, né? Foi aula em julho e em dezembro foi a redação, né, falando sobre... foi um ano do canal, né? Foi 2018. Isso. Então, nós temos esses diferentes tipos de inteligência aí, né, gente? E aí, quais são os principais benefícios dessa inteligência artificial, que é o objetivo da aula? Falar de benefícios e falar de pontos negativos. Benefícios nós estamos tendo todo dia, né? Como o Lobão bem colocou aí, os benefícios são vários. Como a nossa comodidade, a comodidade da gente está tendo uma aula aqui, nesse exato momento, cada um na sua casa, sem ter se deslocado, acabando a aula aqui, você fecha o computador, vai fazer outra atividade que já está dentro da sua casa,
né? Temos o benefício de diminuir o custo da mensalidade desse curso para você, porque se a Jéssica tivesse que pagar uma sala para receber todos, tivesse que pagar um aluguel, ia gastar com energia, ia gastar com ar-condicionado, ia gastar com giz, ia gastar com transporte. Esse custo não cobriria, né, o custo que vocês pagam não cobririam as despesas, né? Nós temos também o benefício, a inteligência artificial pode ajudar na melhoria da tomada de decisões, né? Ela é capaz de organizar e conferir os dados, né? Ela também pode nos fornecer dados mais precisos de população, de situação econômica, de concentração de renda, de concentração de pessoas, para que as pessoas possam desenvolver políticas públicas, né, Lobão? Então, tudo isso aí é um dos primeiros pontos, o primeiro ponto decisivo. Inclusive, até a Prefeitura de Goiânia, né, está na vanguarda aí. Eu não sei se é porque gosta da vanguarda, porque tem um esquema com a empresa, né? A pessoa está reclamando disso. Né? Mas uma empresa que um carro você vai pagar R$200 mil por mês para essa empresa, um contrato lá de mais de 2 milhões, né? Porque são 20 meses. E esse carro vai estar andando pela cidade, vai identificando onde tem buraco, onde tem falha no sinaleiro, e vai tomando decisões, e depois as decisões vão servir para políticas públicas, né? Para o prefeito ser mais eficiente. Né? É lógico que um carro desse, 2 carros desses rodando aí, né, vai tirar o emprego de vários fiscais, né, e também de gestores que vão tomar decisões. Mas é aquele negócio, né? Quando você gera tecnologia, isso pode causar desemprego. E aí, a problematização que a Jéssica pediu, né, é como isso pode afetar o campo do emprego, né? E muita gente vai ficar aí sem serviço por conta, né, do uso da tecnologia. Mas existe a função de camelô, né? Não vamos aí nos preocupar tanto. Ou motorista de Uber, né? A uberização. Brincadeira, né, pessoal? Então, nós temos uma comodidade de uma muito grande, como eu falei, né? Ele é capaz de empregar algoritmos para realizar segmentações mais precisas para você. Segmentação mais precisa é para venda, por exemplo. Você tem um público. Se você abrir meu computador aqui, meu computador está cheio de peças para Jeep, né, por exemplo. Então, eu faço parte de um e não foi eu que me selecionou, foi o algoritmo que me selecionou, e a todo momento aparece para mim propagandas, fornecedores, empresas fazem contato direto com o meu e-mail, que a gente chega a hora e pergunta, poxa, mas como é que esse pessoal me achou dessa maneira? Então, ela tem essa comodidade de escalonar segmentos da sociedade. Isso é muito bom para o comércio, né? Então, o comércio tem, basicamente, essa situação, né? Isso ajuda muito na obtenção de informações relevantes, e é lógico, isso usado para o comércio é muito bom, mas pode criar as bolhas, né, Lobão? O que seriam essas bolhas? Pode deixar pessoas nos extremos, né? Pode radicalizar comportamentos, pensamentos, consumos, e aí a pessoa passa a ficar num nicho, né, específico, extremar. O extremo vegano, o extremo armamentista, o extremo... em qualquer parte, né, você vai levar a esses extremos aí, porque a rede social, o algoritmo, ele quer que você fique muito tempo conectado. E para ficar conectado, ele vai estar te mostrando mais do mesmo, né, cada vez em grande quantidade. E aí, isso pode gerar essas radicalizações. O documentário que a Jéssica colocou aí no chat, O Dilema das Redes, é muito importante. Ele mostra sobre isso, né? Mostra uma família simulada, né? E deve estar dando um spoiler aí, o jovem da família, depois ele vira um ativista político fanático, né? Por conta das redes sociais. Uma outra sugestão que eu dou para vocês assistirem chama-se Black Mirror, tá? Uma série de ficção científica aí, muito bacana, né? Distópica, que mostra como a tecnologia ela pode ser perturbadora.
E aí, por exemplo, muitas coisas acontecem no dia a dia, eu começo a relacionar com episódios do Black Mirror, né? Por exemplo, tem um episódio chamado Valdo, né? Que mostra um idiota que vira um personagem, começa a falar asneira e vira um político, né? Influente, né? Então, que muita coisa da vida real. Tem uma das abelhas lá que o cancelamento, né, faz com que programas de saberes que substituíram abelhas eletrônicas, né, que vão matar pessoas que estão canceladas no Twitter, na rede social da época lá. Tem episódios aí como San Junípero, onde as pessoas morrem, mas aí o seu cérebro fica ligado numa programação, né? Entre outros episódios aí, né, que mostram uma realidade muito distópica. Assistam depois, é perturbador, mas é muito importante, né? Black Mirror, tá? Muito bacana mesmo. E outro ponto positivo aí é o aumento da automação, que leva o homem a poder transformar o espaço geográfico com uma velocidade muito maior, né? Se você pensar desde a Revolução Industrial. Erros, isso, dedução de utilizada ao público. Isso. Tudo isso aí é utilizado nas redes sociais de maneira muito eficiente por conta de automatizações, de algoritmos, né? Isso já faz parte do seu dia a dia. Então, não é só o ChatGPT ou o DALL-E, né? Que faz mais, não, né? Tem várias outras aplicações aí que vão gerar esse processo. E uma grande polêmica da humanidade, né, que é como os egípcios construíram tamanhas pirâmides sem essa tecnologia, esses equipamentos que a gente tem hoje, que avançam o processo de construção do espaço humano, a transformação do espaço natural em espaço geográfico do homem, né? Isso, o aumento da automação gera isso também. É ponto positivo, é lógico, daqui a pouco a gente vai falar do ponto negativo, que é o avanço também do desemprego, né, gente? Né? Então, a redução de erros, de riscos, de custos, né? A gente tem tudo isso aí, ponto positivo. Atendimento otimizado ao público, pessoal. Nós temos a gente já está conversando todos os dias, a gente já está conversando com um robô. Todo dia você recebe uma ligação de São Paulo, um robô te oferecendo um produto, né, de São Paulo ou qualquer outro lugar do país, e agora estão contratando para Goiás, empresa de Goiás, que quando te liga, você vê 62, opa, não é de São Paulo, você atende, é um robô te oferecendo um produto, né? Então, nós temos aí atendimento otimizado ao público cada vez maior. Você pega, por exemplo, assim, o seu WhatsApp, e tem uma parte lá no WhatsApp lá de conversa e tudo, que você pode colocar empresas perto de você. E você descobre empresas perto de você no mapinha, você pode procurar onde tem pizzaria, borracharia e tudo. Então, onde você tiver pelo WhatsApp, você consegue ter essa conexão. E isso, né, faz parte também da inteligência artificial. Mas é que eu acho, por que a IA tem se tornado tão estratégica e quais são os seus riscos? Vamos falar disso aí para a gente poder tentar fazer a problematização, né? A necessidade de maior capital intelectual para liderar com suas exigências. Sem isso, a empresa poderá subutilizá-la, perdendo dinheiro no processo. Muitas estruturas corporativas se tornam mais fluídas e enxutas, com equipes menores e mais colaborativas. As empresas do Vale do Silício, aí, o Google, o Facebook, tudo, são empresas que gerenciam bilhões de pessoas e que têm muitos poucos funcionários. Por isso que quando você coloca ações na Bolsa de Valor, elas valorizam bastante, porque tem um alcance muito grande e o custo operacional é muito pequeno. É lógico que você vai ter que ter o espaço, né, dos servidores. E aí é a chamada computação nas nuvens, né, onde as informações, os nossos dados pessoais vão estar lá. Né? Diz que a Big Data, que é a grande informação de dados, é o petróleo do futuro. Né? As informações pessoais, elas são valiosíssimas e elas são utilizadas bastante por essas grandes empresas. Né? A Big Data é as grandes informações e as grandes empresas de tecnologia chamadas de Big Techs. Né? Então, são termos aí importantes que vocês têm que ter conhecimento. Outra coisa, a IA é uma tecnologia capaz de reduzir custos, otimizar a produção e gerenciar a atividade. Isso gera vantagens competitivas aos negócios, tornando-se uma solução estratégica. E
a redução dos custos também leva a um maior consumo de pessoas, de produtos por pessoas de classe social menos favorecida, né? Já Isso. que o lucro vai ser na quantidade de produto vendido, né? Então fica mais acesso e aumenta o mercado consumidor, né? E aí, nós falamos aí sobre inteligência artificial, mas existe alguns desafios para implantar essa inteligência artificial, como todo mundo pensa que é uma ficção científica, né, Lobão? E muitos desses desafios ainda têm que ser vencidos, né, porque a implantação bem sucedida dessa inteligência artificial, ela pode ser bem desafiadora, né? É uma inovação que exige o maior recurso tecnológico possível. Quando nós vimos, melhor dizendo, um Brasil de 2020 com a pandemia, como a escola pública não funcionou de maneira alguma, a gente está discutindo inteligência artificial com a falta de infraestrutura, com pessoas que não têm acesso à educação ainda hoje, né? É meio que uma distopia, né? É meio que você acreditar que ela vai ser instalada de forma simples, né? Como a gente sabe que não pode acontecer. A inteligência artificial, até onde nós conhecemos, não tem limite, né? Ou seja, é algo que pode se tornar datado daqui a alguns anos, mas a implantação dela, por enquanto, tem limite. Eu preciso de circulação de dados, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de antenas espalhadas, eu preciso de recepção mais eficiente, eu preciso de 5G, 6G, 7G, ou quantos G forem aparecer por aí. Então, a gente tem essa característica aí também, que ela ainda encontra um obstáculo, né? Que o objetivo desse obstáculo é ser vencido cada vez mais. Não é isso, Lobão? Está me ouvindo aí? Ou caiu? Eu acho que o Lobão caiu, hein? Beleza? Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui, né? Sim, Rocha, está aqui. Então tá. Então vamos lá. Olha, o Lobão está compartilhando o slide, mas vamos para frente aqui, então. Nós temos, então, um limite, que é a questão dos dados, né? Ela está limitada pela questão dos dados, ela está limitada pela questão do hardware, né? Ou seja, essa implantação dessa tecnologia, ela está limitada pela interface homem-máquina, né? Essa disputa, essa discussão muito grande de ética, né? O que levou até o Elon Musk a pedir que reduza um pouco as pesquisas e o uso dessa tecnologia. Então, e ela está limitada também a uma questão de custos, viu, pessoal? Tem um custo elevado, e como eu falei, para padrões de Brasil, né? Nós tivemos aí um ano da pandemia em que nem a escola pública funcionou porque não tinha dados, não tinha acesso as pessoas sem acesso à rede de internet, né? Então, a própria inteligência artificial, ela já está limitada, ela não faz muitas coisas com personalidades, né? Está limitada, como selfies de Jesus, selfies de Napoleão, selfies de Cleópatra, ela está bloqueada para relação a isso. O chat GPT, ele lista 100 profissões que estão afetadas, depois daqui a pouco a gente vai falar de algumas delas, que serão afetadas daqui para frente com a inteligência artificial.
E as desvantagens da inteligência artificial, né, depois vocês vão ter aí o acesso ao slide completo, né? As desvantagens da inteligência artificial, como a gente pode ver, são várias, né? Entre essas desvantagens, nós podemos dizer que o uso contínuo da inteligência artificial pode gerar o isolamento do ser humano. Isolamento. Se nós já temos uma dificuldade de nos relacionarmos pessoalmente, porque passamos a maior parte da nossa vida dentro do celular, nos comunicamos, nos relacionamos por celulares, pode levar a um maior isolamento, como aconteceu na pandemia, né? Você imagine como seria essa pandemia se nós não tivéssemos esse nível de tecnologia que a gente tem. Então, pode levar isolamento social. As desvantagens é muito grande, a ameaça do desemprego, né? Porque, assim como em toda a Revolução Industrial, tem o chamado desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É o desemprego que é provocado por mudança na estrutura da produção. Então, a gente vai ter aí o chamado desemprego estrutural. Nesse desemprego estrutural, né, nós vamos ter que os avanços significativos da inteligência artificial foram prometidos em 10 anos. Para daqui 10 anos, enquanto os outros avanços eles levaram um tempo maior, né? Você vê que a internet ela surgiu ali no final dos anos 90, como o Lobão falou, e apenas do século XXI que ela chega móvel, que ela chega no celular, que ela chega nesse contexto aí, né? Então, dentro da situação, nós temos aí, uma reportagem, já tivemos, se você for no G1, você consegue ver, ontem teve uma reportagem muito grande do Jornal Nacional sobre a utilização dessa inteligência artificial. Você pode ir lá, dar uma olhadinha nessa reportagem. Você pode ver nessa reportagem, eles falaram também o que nós estamos falando de uma forma bem rápida, né? Sobre pontos positivos e negativos. E, como nós dissemos, e essa polêmica foi levantada por causa do Elon Musk e uma carta assinada por um grupo de cientistas que pediram para que a humanidade desse um tempo, né, nessa pesquisa com a inteligência artificial. E por que ele quer que dê um tempo? Porque ele enumera, essa carta enumera alguns riscos, né? Como, por exemplo, uma mudança profunda na história de vida na Terra, por causa da questão do avanço do desemprego, por causa da mudança do tipo de vida, né? E eles afirmam que isso tem que ser um pouco mais planejado, e que 10 anos é um período muito curto para ver essa mudança que vai promover uma ruptura do que tudo a gente conhece de estrutura social, né? O grupo também que pediu a suspensão esse grupo afirma que a inteligência artificial pode se tornar compatível em tarefas gerais. Então, a humanidade deverá se perguntar se cabe ela entregar às máquinas a função que é dela. Se cabe deixar às máquinas uma organização da civilização, né? Então, é esse o medo, né? E esses cientistas afirmam que a decisão desse tipo não devem ser delegadas a líderes tecnológicos, mas a líderes humanos, né, gente? Porque a máquina, ela não age e muitas decisões têm que ser tomadas com sentimentos. As máquinas agem com racionalidade, né? Ou a forma que lhes ensinaram a agir. E as decisões que vão afetar a vida das pessoas têm que ser tomadas por pessoas e não por máquinas, né? É o que Elon Musk, entre outras palavras, fala
basicamente um conceito aí de Matrix. E existe lá nas redes sociais aí muita gente comparando a extinção da humanidade com a chegada do meteoro que destruíram os dinossauros. A inteligência artificial poderia ser algo para destruir a humanidade, né? Isso é bem alarmista, isso aí. E o chat GPT, depois que ele foi criado, ele mesmo tem uma lista de mais de 100 profissões que podem desaparecer de acordo com o avanço da inteligência artificial. Mas lembrando, né, isso aqui é uma perspectiva, só que dentro dessa perspectiva, o índice de desemprego pode aumentar. Por exemplo, um site de tradutor, né? A profissão de tradutor pode desaparecer com o uso da inteligência artificial. Nós já temos aplicativos que, se você for para os Estados Unidos, você põe o seu celular, o aplicativo para funcionar, você fala e ele traduz a língua que você quer, ou qualquer áudio ele é traduzido para qualquer língua que você quer. Quer dizer, é bem ficção científica, então você já tem aí uma questão do tradutor, um redator de publicidade, tudo, lembrando que as redações do site GPT não são criadas, elas são reproduzidas dentro de padrões, né, do chat GPT, né? Um revisor de texto, né, já é profissão condenada, um assistente virtual, um analista de dados, um tutor com habilidade de analisar e esclarecer dúvidas sobre diversos Internet temas, falando né? aqui, voltou? Voltou, agora você voltou. Eu estou nas profissões que serão substituídas aí pela IA. Tá. Então, nós temos muitas profissões que poderiam ser substituídas. Só mostra a fotinha aí, ó, o Elon Musk mostra aí. Não, tá. Então, já passei por essa parte aí, Lobão. E nós temos aí profissões, né? Suporte técnico, pesquisadores, planejador de eventos e por aí vai. Designer gráfico, social media, jornalista, assistente jurídico, né? O site GPT, o juiz pode colocar ali uma sentença. O Rocha, desenvolveram um software que faz 80% do serviço de um advogado. Então, né? Aí, só aquele advogado que está começando, que vai ser o estagiário e tal, e vai mostrar serviço, ele não é mais necessário. E aí até a profissão de advogado também perde um pouquinho, porque agora o advogado ele pode ter em várias sessões, porque está usando agora Meeting, né? E tudo, então pode ser teletransportar de um lado para o outro, né? Pela internet, porque pode estar aparecendo de um lado para o outro. E esse serviço jurídico aí, tudo pode ser feito aí por... Eu esqueci o nome do software, tá? Mas é um software de IA que substitui a função do advogado. Aí quem quer fazer direito, né? Sabe que até na advocacia você tem que doar tecnologia, porque senão você vai ficar obsoleto. Muito importante isso. E olha aí, Lobão, a questão número 20, terapeuta de chat. E junto com o terapeuta de chat aí, né? Ou seja, você vai estar consultando com a inteligência artificial sobre a sua saúde mental. A mesma coisa, médicos. Sim, médicos. Assim como hoje já existe a consulta virtual, pode ter uma consulta virtual com a inteligência artificial, que, se legalizado, vai poder diagnosticar o que você tem, né? De acordo com os padrões, tudo indica que você tem determinado tipo de problema de saúde e vai poder te indicar até um remédio para você tentar melhorar a sua condição, né? Então, assistente jurídico, como o Lobão colocou aí, agência de viagens, né? Empresas... não, tudo aí são algumas, né? Consultor de negócios, jornalista, terapeuta de chat, né? E por aí vai, né? Um monte de profissões que
podem desaparecer. Mas, em contrapartida, gente, do jeito que essas profissões podem desaparecer, outras profissões surgirão, né? E aí basta, ou que não é tão simples, que não é fácil, basta que as pessoas tenham acesso à educação e tenham acesso a uma possibilidade de requalificação e recolocação dentro do seu mercado de trabalho, né? Porque senão, se não se adequar a esse novo mercado de trabalho, você desaparece igual os dinossauros, não é isso, Lobão? Isso mesmo, isso mesmo. É um tema muito profundo, muito importante, né? Muitas curiosidades aí, perspectivas, né? Amanhã a Dani vai continuar falando sobre essa parte do histórico tudo. E olha para você, muita coisa está no nosso dia a dia e a gente está meio que por fora disso, né? Sem perceber que já está fazendo parte. Com o avanço do 5G, com a chamada computação nas nuvens cada vez mais avançada, né? Esse processo se intensificou bastante. Hoje em dia, pessoal, você não precisa mais ter dispositivos caros conectados, né? Você pode ter apenas telas com conexão. Eu até falei uma vez, eu gravei um podcast para a Interativa aqui em Goiânia, falando sobre isso, que nos próximos 2 anos o celular vai desaparecer, o celular não vai existir mais, o celular é um quebra-galho, é uma transição da computação de mesa para a computação no dia a dia, né? Só que ele é um trambolho caríssimo, né? Com muito recurso que você não vai precisar usar mais, porque você vai rodar agora e renderizar as coisas na nuvem, lá nos servidores, né? Então, por exemplo, eu pagava a licença de um software e eu precisava de um computador robusto para poder editar vídeo. Hoje em dia, com o meu celular, na minha cama lá, no CapCut, eu faço as funções lá, eu tudo pego já modelos prontos do CapCut, e ele pega e renderiza lá no servidor da empresa, né? E aí, um vídeo que demoraria meia hora para renderizar no computador, eu faço em 2 minutos pelo celular. Então, você com um celular antigo, mas com a conexão violenta, você consegue utilizar. Tem Steam, para você jogar online, você pega um computador velho, mas pelo Steam você consegue entrar na máquina lá do servidor e jogar jogos completos à distância, né? Então, as possibilidades são tremendas, e por isso que tem popularizado essa inteligência artificial profunda, né? Não aquela básica que todo mundo já utilizava já desde os anos 90.